mais um programa ao vivo aqui pelo canal 61.4 e depois, lógico, você vai rever na transmissão do Sistema Tático Televisão e também pelo canal 5 da NET. Nosso convidado agora é o Marcos Papa. Tudo bem, Papa? Tudo bem, Sérgio. Tudo em paz. Brincadeiras à parte, o nome Papa rende muita brincadeira mesmo, né? Sempre, desde sempre. Faz 100 anos que eu não liga muito, Papa... não. Eu adoro. Pra te falar a verdade, eu gosto muito. É. Felizmente, minha família é muito querida aqui em Ribeirão e sempre tem brincadeira com o sobrenome Papa. Legal. Também o Rodrigo, de novo, né, Rodrigo? Continuamos aqui. Com muito prazer, meu querido. E o Du? Obrigado, tamo aí. Quem quer falar com o Papa? Tem que ser vocês. Bom, vamos lá. Vamos começar de novo? Manda ver. Marcos Papa, muito bom estar aqui. Agradeço o convite aí já do Sérgio aqui de estar aqui para te entrevistar. Bacana conversar contigo, porque você nunca coloca limites para a gente perguntar, né? É bom que a gente deixe isso claro aí para quem está assistindo a gente. Eu vejo assim, acho que da última vez que eu te entrevistei para cá, né, eu tenho visto uma postura tua talvez mais dura, talvez mais rígida, talvez mais crítica, né, incisiva talvez. E eu vi você dizendo, inclusive, em algum lugar, que está pedindo desculpas por essa postura, mas assim, justificando que é necessário, né? E eu vejo muita gente da imprensa também, entre outras pessoas, criticando também essa tua postura, né? Até por conta de, mas o Marcos Papa estava do lado de lá, né? Esteve no Executivo e agora está no Legislativo e fazendo uma crítica também em cima dessa tua postura, né? Por que você acha que você está com essa postura tão mais crítica assim? Como que você vê essas críticas à tua postura agora? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Tudo foi um processo muito natural. O meu ingresso no governo em 2009, eu participei de alguns trabalhos importantes, mas eu nunca fui, apesar do meu cargo ser muito importante, eu nunca tive o poder que correspondia ao meu cargo. Eu era assistente na Secretaria de Governo, a secretaria mais poderosa, a convite do então secretário Paulo Sack. Eu liderei alguns processos que eu me orgulho de ter feito, né? Eu liderei o processo de regulamentação da Lei Federal do MEI, do Microempreendedor Individual em Ribeirão Preto, e nós já temos aí quase 20 mil formalizações. À época a prefeita pediu que eu liderasse essa equipe, então eu fazia a interlocução do governo com o SEBRAE, com a Fiesp, com a Casa do Contabilista, com os sindicatos ligados à área da contabilidade, e nós construímos essa regulamentação em Ribeirão Preto, que acabou sendo uma das melhores do Brasil. Nós temos uma das menores taxas de mortalidade desses microempreendedores individuais. A prefeitura agora precisa dar um passo adiante, que é fazer a qualificação desse microempreendedor individual. Para quem não sabe, o microempreendedor individual é quem trabalha por conta, né? O sapateiro, o pedreiro, a cozinheira, a boleira, o churrasqueiro, essa pessoa que trabalha por conta, existe a possibilidade de regulamentação, com contribuição para a Previdência Social, tudo isso com um custo fixo de R$ 36,00 por mês. Muito bem. Também liderei a equipe que construiu o convênio com o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto. O parque é uma realidade hoje. Eu critico que a prefeitura ainda não fez a via de acesso ao parque. Eu estou gritando isso faz mais de 20, 30 meses, que a via de acesso está atrasada, que não tinha um plano, que não tinha um projeto. Mas o Parque Tecnológico está aí, a Supera já está lá, e a Supera tornou-se uma incubadora de tanto sucesso que acabou dando nome ao parque. Ela ficou tão famosa no Brasil que o parque ganhou o nome de Supera, Parque de Inovação e Tecnologia. Então, eu fico muito tranquilo para falar de todos os meus trabalhos dentro do governo, né? Eu não tinha experiência alguma quando fui trabalhar na Secretaria de Governo e me orgulho dos trabalhos que eu fiz. Tenho certeza, a municipalização do licenciamento ambiental, o Parque Maurílio Biagi, que está aqui do lado, eu sinto orgulho mesmo das realizações que fiz lá. Isso não me impede de criticar o que está errado. Eu fui eleito como vereador para exercer um mandato em defesa dos interesses da população. Eu não posso, porque eu fiz um período de trabalho no governo, fechar os olhos para os erros que eu tenho apontado. E aí eu entro naquela parte que você coloca, que eu mesmo, às vezes, sinto que eu elevo muito o tom da crítica, mas por conta do tamanho do escândalo.
né? Então eu acabei me envolvendo, por força de ter uma assessoria muito qualificada, com alguns temas que eu mesmo vinha estudar e descobrir com o tempo, como foi a questão do lixo. Nós investigamos um contrato totalmente direcionado, viciado, que iria endividar Ribeirão Preto por 20 anos, mas não teria a garantia de contrapartida de um serviço excelente, porque o contrato não diz. Se o contrato não diz, meu amigo, o futuro vencedor da PPP, né, a parceria público-privada que a Prefeitura queria fazer, ainda quer, mas por enquanto está impedida pela Justiça, graças à nossa ação, não viria um serviço de contrapartida à altura do preço que vai ser pago. Nós não tivemos outro caminho senão ir a buscar a Justiça, o Tribunal de Contas. Isso nos coloca diante de algumas evidências muito claras. E aí a gente tem que criticar, porque, puxa vida, é feito um estudo, né? A cidade precisa de uma coleta de lixo ambientalmente correta, o que hoje não é. Nós estamos quase em 2015 e hoje a Prefeitura não coleta 1 quilo de lixo reciclável. O pouco que tem é pela cooperativa Mãos Dadas, depois de muita briga nossa, depois de muita ajuda do NAJURP, que é um grupo de professores de direito da USP, que assessorou a cooperativa Mãos Dadas para forçar a Prefeitura a pagar o mesmo que paga para o concessionário grande do lixo. Então eu fico sereno para falar que eu participei do governo com muita alegria, com muita dedicação, coloquei meu cargo à disposição quando o Paulo Sack saiu, a prefeita pediu que eu continuasse, o William pediu que eu continuasse, a Adriana Silva, Ivo Colíquio, os secretários mais próximos pediram que eu ficasse, fiquei com muita alegria. Agora, vereador eleito, investigando o que eu estou investigando no contrato do lixo, direcionado por um grande operador, está muito claro. Para você ter uma ideia, a Prefeitura, num dado ponto, ela não se responsabiliza, ponto do edital, que ela publicou, ela não se responsabiliza pelos dados que estão ali, que o futuro vencedor vai ter que se basear. Imagina você vencendo uma licitação na qual os dados que você tem que se basear para disputar o certame nem a Prefeitura garante. Como é que pode levar adiante um edital desse? Estranho o juiz querer fazer uma conciliação diante disso. O melhor a ser feito é cancelar esse edital e fazer um edital mais coerente com as necessidades de Ribeirão Preto. Ônibus, a questão do transporte coletivo, um escândalo terrível. A concessionária de braço cruzado não cumpre o contrato, a Prefeitura não multa a concessionária e a população não tem como se defender, porque ela elegeu a prefeita. A prefeita contratou um serviço de transporte coletivo. A Transerp acha que não é necessário auditar a contabilidade dessas empresas. Não é opinião da Transerp dizer se é necessário ou não. A Transerp tem que cumprir a sua obrigação e fiscalizar como determina o contrato. Mas a Transerp diz que não há essa necessidade. Então isso vai gerando um nível de indignação que às vezes a nossa crítica eleva o tom. E eu percebo claramente, Eduardo, que é a revolta que a população está com um nível de abandono de Ribeirão Preto, com um transporte coletivo ruim, com uma coleta de lixo ruim, e essa indignação vem à tona, a gente às vezes acaba elevando o tom, mas eu faço questão de dizer que não é nada pessoal, e sim um trabalho de investigação, de fiscalização do vereador e de defesa do interesse da população. Marcos Papa, primeiro é um prazer estar aqui a convite do Sérgio também para poder entrevistá-lo e eu insisto ainda nessa temática que o Eduardo deu o pontapé inicial. Até mesmo que eu acho sempre muito bom, né, clarear a questão da coerência quando se trata de um homem público, que é o que você se tornou quando embarcou na política aqui em Ribeirão Preto. Você fez parte do primeiro mandato da prefeita Darcy Vera, como você mesmo disse, embora não tivesse, como você disse agora, o poder de comando que o seu cargo lhe daria, né? Mas você não tinha efetivamente esse poder de comando. O que eu busco entender é, hoje, as críticas contundentes que você faz com muita propriedade, isso se percebe que você estuda bastante o assunto, são sobre coisas que se passaram, inclusive, no primeiro mandato da prefeita, né, que é a questão da concessão do transporte coletivo, a própria PPP do lixo, foram coisas que começaram a ser discutidas no primeiro mandato da prefeita Darcy Vera. E você estava num cargo, ainda que efetivamente não tivesse poder, mas você estava num cargo de destaque, que era na Secretaria de Governo. O que diferencia o Marcos Papa daquela época de hoje é que talvez o Marcos Papa
não estudasse tanto aquela época como estuda hoje, ou o Marcos Papa hoje tem uma certa independência porque tem um mandato nas mãos e naquela época se pusesse ou se impusesse a sua opinião ou as suas dúvidas, você perderia o cargo que era o que te mantinha financeiramente falando? Nenhum nem outro, Rodrigo. No governo você não faz tudo. Cada um tem o seu serviço, cada um é direcionado para um lado. O tema transporte coletivo mal era tratado no âmbito do governo. Eu não participava de reuniões. Eu era um grande tarefeiro que abraçou trabalhos. E esses trabalhos eu opino. Os trabalhos que eu não abracei, eu não posso falar. Eu não posso me responsabilizar pelo colega que está trabalhando ao lado, que tem muito mais poder que eu, que é ligado ao partido político que está no poder. Eu pertencia a um partido político que estava na coligação, mas que não estava na estrutura, no núcleo de poder. Então, a questão do transporte coletivo nem era ventilado. Não se falava desse assunto, não comigo. Não existe um registro desse assunto comigo. O que existe, que na época eu fiz de maneira informal, era chamar a atenção para a questão das propagandas em pontos de ônibus. Porque é um editorial da Folha de São Paulo de 2009 que eu coloquei na mesa da prefeita e pedi para cuidar disso, ela não quis. Então, esse assunto não era tratado comigo. Por uma sentença do Dr. João Gandini, à época, determinou-se que fosse feito um estudo para embasar a próxima licitação. Esse estudo quem fazia era a Transerp. Não se cuidava desse assunto. Estando desgostoso do governo, você... Não estava desgostoso do governo. Eu coloquei meu cargo à disposição, porque quem me convidou, que foi o Paulo Sack, saiu. O Paulo Sack saiu, coloquei meu cargo à disposição para deixar a prefeita à vontade. Mas você permaneceu. Aliás, são raras as pessoas que tomam um gesto como esse para deixar a prefeita à vontade. Mas são assuntos que não eram tratados comigo. Não eram tratados comigo. Eu vinha descobrir esse assunto fora do governo estudando, porque o transporte tem uma correlação ambiental muito forte. Se você tem um transporte coletivo bom, você beneficia, é um círculo virtuoso de tirar carro de rua, diminuir poluição, favorecer quem usa transporte público. Agora, estudando o tema, descobrindo um contrato muito bem feito, o contrato é bom. O que falta é fiscalização. O que falta é a fiscalização, o cumprimento desse contrato. Vereador, A concessionária não cumpre e a prefeitura não multa. Não pune, Como que eu posso defender uma coisa dessa? Se eu estivesse no governo discutindo esse assunto numa reunião específica, eu não só contestaria, como eu gritaria. Porque não estão defendendo o interesse da população, estão defendendo o interesse de empresas que tem a cara de pau de vir na justiça dizer que não cumpre o contrato e a prefeitura não faz nada. Quem que pode defender isso? Deixa eu só falar uma coisa, que o senhor está tocando num assunto, eu me lembro de um atendimento agora há pouco aqui, com relação à Transerp. Quando é que a população vai ser beneficiada, se aqui é o nome correto? A justiça diz que a Transerp não pode multar, mas ela continua multando. Quando é que a justiça vai valer aqui em Ribeirão Preto? Esse assunto não está encerrado a discussão porque não houve ainda uma sentença no Supremo Tribunal Federal. Então, para a população entender, ela pode continuar multando? A Transerp acha que sim, a Justiça até aqui acha que não. Eu então, acho que não também, vocês? Lógico que Ou então, não. E agora, quem que vai fazer essa coisa parar? Infelizmente, Sérgio, o Poder Judiciário no Brasil, o processo é muito lento. A população sofre com uma falta de justiça pela demora que a justiça seja feita. Tem que ser aguardado, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu em definitivo esse assunto. Então, por isso que a Transerp hoje ela continua fiscalizando e multando e a Justiça disse que não. Essa discussão termina no Supremo Tribunal Federal, como muitas outras do nosso país. No caso, o Mensalão terminou lá. Então, nós temos que esperar. Então, por que eu quis entrar nesse assunto? Porque vocês estão falando de fiscalização aí. Então, quando interessa, ela quer fiscalizar. E quando não interessa, ela não fiscaliza. Ela fiscaliza ali o dono do carro, tal, mas não quer fiscalizar a dona da empresa, é isso? É isso que nós estamos entendendo? É isso. A Transerp ela tem uma quantidade suficiente de agentes de trânsito, que a população chama de marronzinho, e que não tem nada, paga o pato muitas vezes da nossa raiva, do nosso mau humor, mas ele não tem nada a ver, ele não tem culpa, ele é um funcionário que está sendo pago para fazer o serviço dele.
Então, os agentes de trânsito, a Transerp tem em número bom. Né? Há controvérsias. Em número bom. Não, mas pode falar qual é a controvérsia. Às vezes eles exageram em algumas coisas, assim. Eu não sei se é por eles ou pela orientação que eles recebem. Creio que sim. Muitas vezes ou desorientação que eles recebem. Eu acho que é mais a orientação. Ou é mal organizado, né? Quer dizer, mal distribuído. Às vezes é mais né? fácil ali organizar o trânsito. Onde precisa, mas você não quer tem, ver, né? é até uma ideia para o vereador que pode fazer isso, né? Aliás, no exercício do seu dever, né, de fiscalizar também, essa decisão, essa sentença da Transerp, se ela não houve o recurso da Transerp contra ela. Se o recurso não foi recebido no efeito suspensivo, a Transerp ela está impedida de multar. Se for recebido no recurso no efeito suspensivo, aí sim ela pode continuar multando até que a decisão saia do próximo Nós colegiado. precisamos dessa informação. Então, quer dizer, A minha assessoria pode estudar então fica isso. a ideia, talvez até entender. mesmo de se... E aí a própria ação do vereador, nesse sentido, pode tentar coibir, né? Se a Transerp estiver em ilegalidade, ela tem que parar Imediatamente. Imediatamente. Eu falava da quantidade. Se você comparar a quantidade de agentes de trânsito que a Transerp tem, comparado com os funcionários que fiscalizam a execução do contrato de transporte O senhor tem esse coletivo, número? tenho. Pelo menos... Você tem apenas 6 funcionários 6 para internos, Ribeirão inteiro. Em Ribeirão inteiro. E na CPI, nós descobrimos que efetivamente trabalham 4. Porque um sempre está de licença ou de férias por algum Doente, motivo. E a Transerp não tem nenhum funcionário, das 17h50, das 18 horas, até as 8 horas da manhã do dia seguinte. Por isso que o sistema acusou, quando aquele ônibus foi sequestrado, o sistema acusou, apareceu na tela o desvio da rota, mas não tinha ninguém para tomar uma providência. E é uma falha do sistema também de não ter um alerta, já que não vai ter ninguém, uma mensagem, um SMS, né, um WhatsApp, como quem preferir, alertando uma autoridade policial ou algum funcionário de plantão que não esteja na Transerp. Foi uma falha seguida da outra. A Transerp não tem dinheiro para pôr um funcionário à noite? Só de taxa de gerenciamento que as concessionárias pagam para a Transerp são R$450 mil por mês. Então tem dinheiro para fazer. E se não tem, tem que reestruturar. Foi uma falha que nós descobrimos na CPI, que não foi feito por parte da superintendência um plano de reestruturação. Olha, eu não posso fiscalizar um contrato desse tamanho, né? Eu diria eu como superintendente, com 6 fiscais e só tem 4. Então é feito para não fiscalizar, Sérgio. Ficou provado na CPI. Nós tivemos que pedir o processo administrativo interno da prefeitura, esconderam da gente. Veio um processo muito mal elaborado, muito mal encaminhado. E não adianta querer tapar o sol com a peneira. O contrato é confessadamente descumprido e a prefeitura não aplicou nenhuma multa. E agora vem aí um aumento. Eles estão pedindo. E assim, o argumento, eu soltei uma nota à imprensa hoje, que o argumento da concessionária ele se trai. Porque ele diz assim, se a prefeitura não autorizar o aumento, ela estará descumprindo o contrato. Sinto muito. A concessionária descumpre o contrato confessadamente em 15 cláusulas, em 7 nós investigamos e descobrimos, ou seja, 22 cláusulas que a concessionária não cumpre. A prefeitura também não cumpre fazendo a parte dela, provendo os fiscais para fiscalizar a execução do contrato, multando a concessionária. A prefeitura é inadimplente no contrato, não providenciou as áreas para fazer os terminais. A prefeitura não cumpre o contrato. A concessionária não cumpre o contrato. E quem paga o pato é o povo, é o usuário, com aumento. A concessionária não consegue provar nem quanto é o faturamento. E pior, disse na CPI que é um senhor que explora os espaços publicitários em troca da manutenção. Mentira! São anúncios milionários. Agora tiraram do ar no site da empresa, que eles quarteirizaram. O promotor foi entrar no site agora, a imprensa foi entrar no site, saiu do ar, mas estava muito lindo lá, anuncia em Ribeirão Preto, né? 900 pontos de ônibus com tantos reais por mês, 100 milhões. Né? Nós avançamos na investigação. Como que eu posso aplaudir uma coisa dessa? Agora, com um faturamento desse tamanho, com uma taxa de gerenciamento desse tamanho, a Transerp vem nos dizer na CPI que não vai auditar a contabilidade da empresa.
que não vai auditar o real valor do faturamento da empresa? Então, que primeiro venha a ser público, de maneira transparente, qual é o faturamento das empresas, contabilizando as receitas acessórias com anúncios de propaganda, cumprindo os 15 milhões de investimentos que deixaram de fazer. Nós provamos isso no nosso trabalho na CPI, e não deram desconto na tarifa. Um casinho simples para quem está nos assistindo entender. Está lá no contrato a recontratação dos 98 agentes de cobrança. É importante a população entender isso, Sérgio, Rodrigo, Eduardo. A concessionária venceu uma licitação para prestar 40 serviços e por isso disse que tinha que cobrar R$ 2,80. A concessionária cobra antes e depois presta o serviço. Se ela confessa que não está prestando 20 dos 40 serviços para o qual ela foi contratada, ela tem que fazer o quê? Ela tem que dar desconto na tarifa. E se ela não deu, ela está fazendo o quê? Embolsando dinheiro. É justo isso? É correto isso? E o discurso do consórcio é que ele continua no prejuízo. Segundo o presidente, o Cheruli, ele disse que o prejuízo mensal é de R$ 860 mil. Eles embolsam 8 milhões e 600 e alguma coisa e falta 860 mil para inteirar o bolo. Ué, ele diz, mas não prova. Pois é, ele então. diz. Porque eu, se faltar R$100 na minha conta, eu não consigo passar por Não, isso e outra também. coisa, né? Eu acho o seguinte, Ele se diz, você, mas não prova. Não, se você tem uma atividade que está te dando prejuízo, a primeira coisa que você vai fazer é parar com ela. Ué. Né? E eles Devolve, né? houve uma nova licitação, as mesmas empresas participaram da licitação e estão aí agora reclamando, né, que está no prejuízo. Então, quer dizer, Rodrigo, você entende disso melhor que eu. A lei de concessão é clara, é responsabilidade do concessionário prestar o serviço para o qual ele venceu. Quer dizer, está chorando e a prefeitura aceita chororô. É de graça que está aceitando esse E chororô. da forma como foi apresentado, né? E não defende o interesse da população? Então, mas para nós imputarmos esse assunto, a população está assistindo aqui e vai, pô, estou ficando indignado, mas e aí, vai virar alguma coisa ou não? Eu peço a ajuda da população para acompanhar o trabalho. Está minuciosamente explicado no meu site, marcospapa.com.br. Existe um inquérito civil no âmbito do Ministério Público correndo, investigando todas essas questões. Então isso não acabou em pizza. Não, Ah. muito É pelo isso que a gente quer contrário, são saber. denúncias Tá longe de muito acabar, graves que Porque inclusive. para a estão ali. população tudo acaba em pizza, então não acabou ainda. Muito pelo contrário, o tá. trabalho da CPI foi claro, provou os escândalos que estão acontecendo no âmbito do transporte coletivo em Ribeirão, E agora e o tudo Ministério quieto. Público da Cidadania fez um ajustamento, chamou a prefeitura para cumprir o que ela não está cumprindo, chamou a concessionária para cumprir o que não está cumprindo, e agora o promotor do direito do consumidor, Dr. Carlos César, está exigindo o quê? O concessionário fala que está tendo prejuízo. Eu estou dizendo faz 6 meses. Prova. Não prova, sabe por quê? Pelo cúmulo do absurdo. A hora que o usuário passa o cartão na catraca para passar, esse sinal, essa bilhetagem, vai para um sinal de rádio para o computador da empresa. E a Transerp não audita, não confere. Então não se sabe realmente quanto é esse faturamento. É tudo nebuloso. Então assim, fala que está tendo prejuízo, mas como assim? Foi uma comemoração tremenda quando se venceu o contrato. E são as mesmas empresas que estão aqui há 20 anos. Mas a Transerp não faz isso por incompetência? Rodrigo, eu creio que sim. Porque assim, não tem outra explicação. Nós temos excelentes técnicos na Transerp. A Transerp tem uma experiência de 20, 30... Quantos anos tem a Transerp? 40 anos. Todos os anos. Quer dizer, Desde quando tô eu aqui. só posso admitir que seja um péssimo gerenciamento dessa estrutura que está lá, que custa caro para os cofres de Ribeirão Preto, que multa o motorista de Ribeirão Preto, mas que na hora de executar uma conferência, uma fiscalização do transporte coletivo para beneficiar quem é usuário, quem precisa de ônibus para ir trabalhar, não. Faz corpo mole, demora para mandar documento, responde requerimento pela metade, responde mal respondido, não ajuda o vereador a fiscalizar e pior, né, diz na CPI que não tem que fiscalizar, que auditar a contabilidade das empresas. Para quem está nos assistindo entender, qual é, o que a Transerp ganha, o que Ribeirão Preto ganha fiscalizando, auditando a contabilidade da empresa. Hoje pode-se fazer isso online. O contrato fala mensal, nem mensal a Transerp faz. Hoje é online.
Quem está concedendo o serviço é o poder público. Eu quero ver na tela do meu computador quanto que está faturando nesse minuto, nesse dia. Para quem está nos assistindo entender. Então, assim, tendo pessoas tão competentes como a Transerp tem, e tem, né? Você tem um bom contrato. Por que não cumpre? Por que não exige o cumprimento desse contrato? A Transerp, às vezes, se coloca na condição de defender o concessionário e esquecer a população. Eu não aceito isso. Enquanto eu estiver nessa Câmara de Vereadores, ou enquanto for munícipe em Ribeirão Preto, eu não vou aceitar isso. Nós só temos mais 5 minutos. De novo? Ficamos só no ônibus, né? Poxa vida. Nem saímos. E o ônibus nem passou, hein? O ônibus nem passou. E o ônibus nem passou. A gente não está nem no ponto. Se tivesse no ponto, a gente estava esperando, né? Fica à vontade, fica à vontade. Não, deixa eu lhe fazer uma pergunta com relação à sua vida política, né, que começou há pouco tempo, mas já bem sucedida. Você é vereador e há pouco tempo atrás você teve um problema com o seu partido, né, e um problema interno e que resultou na sua expulsão do partido. E a minha pergunta é a seguinte: até hoje você é um vereador sem partido. É mais fácil ser um vereador sem partido? Tem mais liberdade, né? Mas é importante dizer que eu deixei o Partido Verde porque eles não permitem que a gente eleja os dirigentes do partido, né? Então é uma forma de ditadura também. Eu precisei deixar e fundei a Rede. Sem partido não é o ideal, né? Isso é transitório até que a Rede ganhe. A Rede já é um partido político com personalidade jurídica, mas ela não tem registro definitivo, então não se pode disputar eleições. Esse processo termina nesse ano e em janeiro a Rede ganha registro definitivo, né? Mas o trabalho do parlamentar continua, né? A questão da sustentabilidade ela é suprapartidária, ela não é uma bandeira de um partido. E eu levo essas bandeiras da sustentabilidade onde quer que eu esteja, por isso que eu me dediquei tanto à questão de investigar o transporte coletivo de Ribeirão Preto, a questão do lixo, que por uma iniciativa nossa, a concorrência que era para ser em dezembro do ano passado, foi barrada na justiça. Então esses temas do lixo, do transporte, das ciclovias, esse trabalho é suprapartidário. Onde quer que eu estiver, esse trabalho estará também. E aí? Só para encerrar, Isso. as eleições te atrapalham o seu trabalho, essas de agora, ou você acha que não vai atrapalhar em nenhum momento o trabalho do Marcos Papa aqui? Nem um pouco. Não atrapalha, o trabalho continua. O que eu tenho a dizer para a população é atenção, né? Essa Copa é tão importante, muito mais importante do que a outra, e a sociedade precisa se conscientizar que ela tem que ocupar a política em todos os âmbitos, né? A sociedade precisa entender que ela precisa tomar conta do que é dela. A sociedade vem pagando mesadas caríssimas para os políticos, mas ela não vai lá fiscalizar. Essa Câmara custa 50 milhões de reais por ano, né? A Prefeitura arrecada 2 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Então isso aqui é nosso, né? A vida pública é nossa. A população precisa tomar consciência disso e ocupar a política. Mas algumas coisas a gente tem que agradecer. Uma delas é a sua vinda no programa Transparência e a TV Câmara que está dando essa oportunidade das pessoas conhecerem. Vocês não foram censurados em nada e obrigado por ter vindo. É um programa mesmo transparente, embora algumas pessoas duvidem, né? Mas vocês tiveram liberdade. Obrigado, viu, vereador? Eu agradeço. E quem duvidar, Sérgio, está convidado a assistir aqui um dia. Nós ao temos vivo, a Ana Márcia aqui, professora de comunicação. Nós deixamos em aberto esse convite, né? São jornalistas que estão aqui nos entrevistando e que a gente faz questão de deixar muito claro que as perguntas são livres, o programa é transparente, assim como, felizmente, é o nosso mandato. Pena que é pouquinho, né? Pois é, parece o meu programa na rádio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Du. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha, continue com a nossa programação. Tchau. Agora...